Olá, sou o Dr. Tiago Paiva Guimarães, pediatra, e hoje estarei apresentando o Vida Plena. Hoje teremos Divani Tavares, que é nutricionista com especialização em diabetes, e hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância, que é diabetes. Está cada vez mais presente, né? O diabetes tipo 2, o famoso diabetes adquirido, né, doutora? Sim, né? Eu acho que hoje, assim, doutor, a modernidade, a correria do dia a dia, ela potencializa a diabetes tipo 2. Você vai ver isso acontecendo no dia a dia. É só olhar para os supermercados, para as prateleiras, o que os supermercados hoje oferecem, o que de forma geral a população tem disponível na alimentação de forma muito fácil, né? E às vezes até equivocada, que é mais fácil, é melhor, e não é melhor, mas isso traz a diabetes junto, porque vem a questão do carboidrato em excesso, a alimentação que não é controlada e que tudo pode, tudo tá bom, vou satisfazer aqui a minha vontade, quero comer um doce, e aí a gente vai trazer com tudo isso uma patologia que é a diabetes tipo 2. Não, realmente, você falou do supermercado. Ontem eu fui no supermercado com meu pai comprar umas coisinhas para umas crianças de um projeto de jiu-jitsu que a gente tem na nossa igreja, e peguei uma proteínazinha whey, né, já que tinha malhado antes. Aí eu peguei um salgado, ele assim, meu Deus do céu, onde é que estão as frutas? Espaços bem pequenininho, Jesus amado, e agora? Né? Realmente, é muito mais prático. Eu lembro quando eu estava na faculdade que às vezes tinha que comer rápido, tinha que estudar. Hoje em dia, com a vida de trabalho, imagina o médico também, do mesmo jeito. Médico, profissionais liberais, advogados, tudo tem que ser corrido, né, doutora? Fast food, tudo muito corrido. A apresentação, você vê que a indústria ela começa a apresentar esse produto ali no rótulo, a rotulagem, a embalagem do produto ela é atrativa e ela Muito é feita para isso mesmo, para ser atrativa, né? E aí você meio que você fica ali vidrado naquele produto achando bonito e você quer consumir para ver que sabor que ele tem, qual a sensação. E isso, se você pegar uma prateleira de supermercado, é como você falou, você procura as frutas, cadê? Um espaço muito pequeno, mas procura biscoito. Quantos biscoitos não tem, né? Várias marcas, várias tipos, marcas, doces, várias salgados. fábricas diferentes, sabores diferentes, apelos diferentes, né? E não só a questão do supermercado, mas o fast food hoje, as comidas rápidas, você chega no shopping, o que te atrai? Você não vê muita coisa saudável ali, você vê o fast food. Até naquela comida dita saudável, você vai numa comida japonesa, teoricamente saudável, mas tem um tempurá cheio de óleo. Alto teor de açúcar, alto teor de sódio, alto teor de gordura e muitas vezes uma gordura que já foi usada várias e várias vezes. E aí, como é que é isso para a nossa saúde? Fica difícil, né? Agora imagina a gente comendo isso todos os dias. O que vai acontecer no meu organismo? Né? Como é que o corpo se comporta disso? Isso pode levar a vários problemas, né? Diabetes é um deles. Então como é que a gente pode chegar no diabetes, doutora? Vamos pensar como é que é a diabetes. Para entender, na verdade, eu acho que para entender o processo da diabetes, você tem como é que ela acontece dentro do teu organismo, como é que ela desencadeia isso. Eu vou fazer uma analogia muito simples para que todos entendam como é que ela acontece. Vamos pensar que a gente tem uma cidade e a gente sabe que na cidade a gente tem resíduos de casas, de restaurantes, de tudo que tem que ser recolhido ali durante o dia, não é isso? Sim. Certo? E aí quem é que recolhe esses resíduos? Lixeiro? Lixeiro, o caminhão do lixo passa e recolhe. Mas para esse caminhão do lixo passar e recolher esse lixo, ele tem que ser ligado, concorda? Certo. Aí o motorista entra lá dentro do caminhão, pega a chavezinha dele, liga o caminhão e sai na cidade recolhendo todos os resíduos para deixar a cidade limpa, ok? Ok. Mas e quando essa chave, ela não tem? Essa chave parou de ser produzida por algum motivo na fábrica, acabou a chave do caminhão, como é que esse caminhão vai ser ligado? Não vai ligar. E se ele não ligar, ele não vai sair. Se ele não sair, quem vai tirar os resíduos se não tem um caminhão de lixo para retirar os resíduos das casas, dos restaurantes, dos supermercados? Não vai ter e vai acumular tudo. O que vai acontecer com esses resíduos? Eles vão se tornar o quê? Tóxico. Eles vão gerar toxicidade, eles vão gerar mau cheiro, eles vão gerar doença na cidade, não é isso que acontece? A diabetes, ela acontece mais ou menos assim. A insulina é um hormônio. Vamos imaginar que a insulina é a chave do caminhãozinho. O caminhão é um transportador de glicose. É o caminhão que pega, o caminhão, vamos dizer que o caminhão é o glúteo. O glúteo é um
Tem um GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, e o GLUT ele faz o transporte da glicose que nós ingerimos através do alimento para dentro da célula, certo? Mas, se eu não tenho a insulina, eu não tenho a chavezinha que liga o transporte para retirar, eu não vou ligar o GLUT não vai ser ligado. E se o GLUT não é ligado, ele não vai captar a glicose que nós ingerimos através do alimento e levar ela para dentro da célula. Então, a glicose, como aquele resíduo, ela vai ficar acumulada na cidade. Certo. E aí, ela acumulada, o que ela vai causar? Ela vai causar uma doença metabólica, né? Ela vai lesar os vasos sanguíneos. E o que acontece com essa lesão, né? Vai atuar onde? Nos rins, vai lesar os glomérulos renais, vai trazer cegueira, vai alterar a pressão arterial, porque alterou ali a permeabilidade do vaso sanguíneo, constrição e vasodilatação, ela vai ser alterada, e aí vem a pressão arterial, ela vai subir, não é isso? E aí imagine isso não acontecendo uma vez, mas acontecendo todos os dias ao longo de um tempo, né? E aí a nossa fábricazinha lá da chave, que liga o transporte para tirar os resíduos, a nossa chavezinha, que é a insulina, ela é feita por uma fábrica, e essa fábrica é o pâncreas. E o pâncreas faz isso durante a tua vida toda, mas chega uma hora que ele vai cansar. Mas por que ele cansa? Porque toda vez que eu como carboidrato em grande quantidade, principalmente carboidrato simples, eu tenho que ir lá e usar essa chavezinha várias e várias vezes. Vai chegar um momento que a fábrica vai cansar, ela vai quebrar, e aí ela não vai produzir o que tem que ser produzido para ligar o nosso carrinho de transporte, para retirar os resíduos, não vai ter mais a insulina na quantidade correta para ir lá e ligar os glúteos, que são os carrinhos que vão fazer o transporte da glicose para dentro da célula, para que ela seja transformada em energia, porque a glicose ela é excelente, nós precisamos dela, né? A glicose é ruim? Não, claro que não, nós precisamos dela. É a molécula que passa na barreira hematoencefálica que vai gerar energia para o cérebro, é a molécula que gera, é a nossa moeda de energia da vida, né? Mas ela tem que entrar na célula para fazer isso. Se ela não entrar na célula, ela vai ser tóxica, ela vai ficar na corrente sanguínea e ela vai ser tóxica. E se a insulina não estiver adequada, se a nossa fábricazinha de insulina, que é o pâncreas, não estiver funcionando direitinho, não vai produzir ela em quantidade suficiente, e aí nós começamos a ter um problema. Né? Nós não vamos ter quantidade suficiente para mandar a glicose para dentro da célula. A quantidade de insulina vai parar, vai diminuir. E aí nós vamos começar a ter diabetes. Vem a pré-diabetes e depois, futuramente, a diabetes. Bem complicado. De uma forma simplificada. É isso. Mas o que causa isso, gente? É o consumo excessivo de carboidrato. E, principalmente, carboidratos simples. E o que são os carboidratos simples? Essa era a pergunta que eu ia fazer. O que Essa são carboidratos simples? Onde é que eles estão? Vamos lá. Quando você passa no supermercado, onde é que você encontra carboidratos simples? Basta olhar as prateleiras. Basta olhar as prateleiras. Pães, biscoitos, macarrão, doces, bolos, tortas, pizzas, tudo isso é carboidrato simples. Não, e olha os nossos hábitos, né? Eu procuro ter um hábito mais saudável possível. Mas uma tardezinha chuvosa, né? Bem friozinho. Ah, meu Deus, pede um cafezinho com açúcar e pão, né? Eu já mudei um pouco esses hábitos, já procurei controlar, até porque eu já tive uma vez, uns anos atrás, eu fiz um exame que a minha glicose chegou num valor de pré-diabético. Opa, eu tô errando. Eu tô fazendo besteira, eu tô na correria, não tô me exercitando direito e não estou me alimentando direito. Deixa eu pisar no freio, deixa eu mudar essa minha alimentação. Aí, novos exames já vieram os valores mais normais, graças a Deus. Então, eu vi o risco que eu estava correndo, achando que, mas eu estou na correria, eu estou controlando. Eu não estava controlando. E aí, doutor Tiago, o que nós temos que ter em mente é que o problema, na verdade, não é o carboidrato, mas é o carboidrato simples. Porque vocês têm carboidrato simples e nós temos carboidratos complexos. O carboidrato é fato, ele é necessário à nossa vida. Nós precisamos dele para gerar energia, para nos alimentarmos.
mas que tipo de carboidrato eu vou usar, vou consumir no meu dia a dia? Aí o senhor fala assim, mas pede um pãozinho quentinho, com café, com leite, coisa e tal, né? Mas aí o que eu posso fazer para substituir esse pãozinho? Tem alguma coisa que seja melhor que o pãozinho? E aí nós temos que começar a avaliar exatamente o que nós estamos comendo e o que nós podemos substituir. Não é tirar o carboidrato, não é deixar de consumir o carboidrato, é consumir um carboidrato complexo. E aí, posso consumir um carboidrato simples? Pode, uma vez ou outra, não vai te deixar doente. Mas quando esse carboidrato simples, ele passa a ser toda hora, todos os dias, aí sim ele vai trazer a diabetes. Então, é o hábito, né? É a frequência. É o hábito. É a facilidade. Como bastante algo, eu exagero e vou ter um problema metabólico. É como aquele ditado, né? Comer aquilo não faz mal, mas o excesso, tudo em excesso faz mal. O que acontece quando a gente come muito carboidrato simples no nosso organismo? Você gera pico de insulina. A insulina, ela é um hormônio, e ela é um hormônio armazenador de gordura corporal. Toda vez que nós ativamos insulina, o que nós ativamos junto? Armazenamento de gordura corporal. Né? Aí traz o armazenamento de gordura corporal, nós vamos ganhar peso. E o corpo humano, ele já foi projetado para isso, né? Ele foi projetado para passar longos períodos de fome, né? Aí quando ele recebe algo a mais, olha, eu não estou precisando disso aqui agora, mas eu vou armazenar. Eu como demais, eu vou armazenar porque eu não sei se eu vou passar um longo período de fome. Ele tem a tendência a armazenar justamente pela sobrevivência. O nosso organismo, ele é feito para sobreviver. Né? Então, se você consome mais do que você gasta, você vai armazenar. E quando esse consumo ele é de carboidrato simples, você tem junto com essa predisposição que o pico de insulina que vai gerar, ela vai ativar o armazenamento de gordura corporal. Aí a obesidade vai trazer o quê? Resistência à própria insulina futuramente. E aí vira um ciclo viciante. O obeso com diabetes, eu já vi que ele é mais preocupante, né? Ele inflama até mais também, né? Aquela gordurinha que acumula, ele inflama mais. E a gente viu nos consultórios algumas crianças obesas, já, né, com aquela marquinha preta bem aqui, né? Aqui na cinturinha. Que já são alguns sinais. Já é um sinal de início, né? Já está tendo uma resistência insulínica aí. Então, vocês que são pais, né? E os filhinhos estão acima do peso, observem bem o pescocinho, aquele pretinho aqui não é sujeira não, tá? Isso aí já é um sinal aí de diabetes, vamos tomar cuidado, pode estar pré-diabético, vamos começar a mudar a rotina aí dessa criança, tá? Que a gente vai falar mais lá na frente. Aquela criança que vai mais ao banheiro, faz mais xixi, urina mais vezes, ficar de olho também nisso, que tudo são sinais falando de criança, né? Isso. Falando de criança, mas isso também vai para o adulto, vai aparecer no adulto também, de forma geral na população. A gente vê pais lá, assim, acho que foi semana passada, teve um pai lá que chegou e ele estava obeso e estava bem escurinho, só. Foi um pai ou uma mãe? Acho que foi uma mãe. E eu falei, olha, cuida disso aí, tá? Tá vendo? A gente está falando da alimentação da criança, mas você tem que se cuidar. É porque, de uma forma simplificada, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o carboidrato, ele é essencial à vida, nós precisamos dele, mas qual carboidrato eu vou comer? Saber escolher a fonte. Sempre que você escolher carboidrato simples em grande quantidade, você sempre vai gerar picos de insulinas. E esses picos de insulinas, futuramente, ele vai tender a trazer diabetes. Vai gerar resistência, vai cansar a nossa bomba, que é o pâncreas, de produzir insulina. Uma hora ela vai ficar cansada e vai gerar diabetes. Bom, já que a gente tem que escolher carboidratos, né? Eu até falo no consultório, vamos escolher aquilo que Deus deixou? Focar no natural. E tem uma coisa interessante nos alimentos naturais que eles têm, que são as fibras, né? Doutora, qual a importância das fibras com relação aos carboidratos, gorduras, até para ajudar a regular? O que a fibra faz com relação à diabetes? Vamos pensar na diabetes. O que a fibra faz exatamente é segurar a carga, esse pico de insulina que dá, porque que não é bom, que vai gerar diabetes futuramente. A fibra, ela segura esse pico de insulina. Não só a fibra, mas como esse alimento também é preparado. Mas eu vou falar primeiro da fibra e aí depois eu falo do ponto de cozimento também desse alimento, que é muito importante. Se eu como um alimento e ele não tem fibra nenhuma, logo meu organismo, eu vou comer,
meu organismo vai digerir rapidamente e vai dar esse pico de insulina, ok? Uhum. Mas se eu tenho uma fibra nesse alimento agregado, então o meu organismo ele vai demorar mais tempo para digerir. Uhum. Ele vai digerir de uma forma mais lenta. E aí ele vai entrando nessa corrente sanguínea, a glicose, de forma mais lenta. Não vai ter aquele pico de glicose e automaticamente pico de insulina. Então a fibra ela é extremamente importante para segurar esse pico de glicose na corrente sanguínea. E automaticamente segurar esse pico de insulina também. Então, não vai deixar gerar esse pico, porque sempre que você tiver pico de insulina, isso vai gerar fome depois. Entendeu? Isso verdade. é muito importante. Você vai comer mais. Observe que quando você come um carboidrato simples, um bolo, por exemplo, logo um tempo curto depois você vai sentir fome. Por quê? Porque você gerou pico de insulina alto. Isso é um rebote do organismo, vai te dar fome depois. É diferente de você comer a mesma quantidade de calorias, você, eu comi 300 calorias uma torta. Logo depois você vai ter fome. Torta é açúcar liberado, é açúcar sem nenhuma fibra, sem nada, só doce, e vai dar pico. Você logo depois vai sentir fome. Mas se você comer a mesma quantidade num alimento que tenha fibra, vamos dizer uma macaxeira, alguma coisa que tenha fibra, uma fruta que tenha bastante fibra, uma aveia ali misturado, você vai perceber que você não vai sentir fome depois. Por quê? Porque você não teve esse pico, ele não foi elevado. Ele entrou na corrente sanguínea de modo lento e foi metabolizado de forma mais lenta. A gente ouve também falar que quando você faz um suco de uma fruta, você perde as fibras, né? Por exemplo, laranja, uma das frutas mais calóricas que existe, você faz o suco. E alto índice glicêmico. Vai te dar o pico de, entendeu? Vai. Aí você toma aquilo ali, então você já tomou uma bomba calórica, porque a fruta em si, apesar de ser azeda, tem muito açúcar. Se bem que tem umas laranjas bem docinhas, né? A gente coloca açúcar cristal ali. O que é o legal? Melhor do que o suco é comer a fruta. Isso. É dar preferência não para fazer suco, mas para comer a fruta. Come a fruta. É o alimento como Deus te deu. Isso. Você não processou ele de forma nenhuma. Então, sempre a melhor opção é comer a fruta, ponto. Sempre. Mas eu quero um suco. Então, tenta colocar uma fibra. Joga uma casca, vai comer a maçã, vai bater ela, bate ela com casca, porque a própria casca da maçã já é uma fibra, Sim. vai permanecer mais tempo ali, né? Então vai jogando essas fibras. Não tira a fibra da fruta, tenta deixar ela o mais intacta possível. E não adicionar o açúcar, porque aí você faz um suco que já quebrou a fibra, ainda vai adicionar açúcar, é complicado. Tá certo. Bom, e este foi o primeiro bloco. Logo mais teremos mais assuntos sobre a questão do diabetes e alimentação. Retornando agora para o segundo bloco, vamos conversando aqui com a doutora Divani Tavares, agora sobre diabetes e nutrição. Doutora, nesse bloco agora a gente vai falar mais sobre como escolher os alimentos e preparar esses alimentos. Como que a gente faz essa escolha? A gente já deu uma prévia lá no primeiro bloco sobre o que olhar no supermercado, onde estão os alimentos saudáveis, mas como é que eu vou escolher bem? Como é que eu faço e depois como é que eu preparo? A gente falou sobre carboidrato, a gente falou que existe carboidrato simples e carboidrato complexo. Primeiro, nós temos que ter isso muito em mente, o que são os carboidratos simples e o carboidrato complexo. Nós já falamos que são pães, bolos, doces. Doces, de forma geral, são simples. E os carboidratos complexos, onde eu encontro eles? Eu encontro nas frutas, nas verduras, nos legumes, nos grãos, nos integrais, nós encontramos ali. Então, eu vou para o supermercado, faz uma lista do que você vai comprar, não vai avulso, não vai solto. Porque sempre que você vai muito solto, você tende a ir pegando. Primeiro é ter o conhecimento que a gente está conversando, e esse conhecimento a gente sabe que hoje está amplo, está fácil de acessar, né? Hoje em dia com a internet, né? Isso, então você já sabe, nós já falamos aqui que é um carboidrato simples, os açúcares são carboidratos simples. Você pega lá uma colherzinha de açúcar branco, mas eu quero açúcar mascavo. O açúcar mascavo também é um carboidrato simples. Então, doutora, qual a diferença do açúcar branco para o açúcar mascavo? A diferença é que o açúcar simples, o açúcar branco, ele tem química ali inserida, uns 20 tipos de químicas diferentes. Já o açúcar mascavo, se ele for realmente bem integral, ele já não tem essa química inserida, mas ele também é um carboidrato simples. E aí você tem que fazer essas escolhas. Então, vai com uma listinha de compra, verifica o que você precisa para a tua casa hoje. E aí dá preferência ali para as frutas, faz a listinha das frutas, das verduras, dos legumes que você vai comprar e começa por eles. Não deixa por último, porque o corre-corre você vai acabar esquecendo, né?
coloca ali no teu carrinho as frutas, verduras e legumes, vai para as proteínas. Ovo é uma proteína barata, né? Você tem um ovo, você tem as carnes. Eu preciso comprar uma carne cara, não precisa comprar uma carne mais barata, é uma proteína. E aí você vai inserir naquela carne, você vai inserir as verduras, os legumes, e aí você começa por ali. Foge das prateleiras de biscoitos, de doces. Deixa essa prateleira só para um final de semana, de vez em quando, né? Não virar rotina. E você começa o controle dessa alimentação lá na tua casa, verificando o que você vai precisar. Faz a tua listinha de compra. Fez a listinha de compra? Vai para o supermercado. E aí, lembrando que tu vai direcionar o teu financeiro para coisas saudáveis e dá preferência para elas. E começa por elas. Você vai ver que a probabilidade de você trazer algo que não vai fazer bem para a tua saúde, ela diminui significativamente. Então, você pode colocar ali no teu carrinho arroz, feijão, que são os grãos. Você pode colocar a aveia, pode... é muito caro? Não. Então, você está achando caro? Dá preferência para o arroz e feijão. Eu digo o seguinte, que o arroz e feijão ele faz milagres. É uma excelente fonte de alimento. Doutora, pode arroz? Claro que pode arroz. Não tem nenhum problema no arroz. O problema não é arroz, o problema é a quantidade de arroz que você vai comer. Mas se você aliar o arroz e o feijão junto, é uma excelente fonte de proteína, inclusive com valor tanto quanto da carne, o valor biológico, uma proteína de alto valor biológico. Quando você junta o feijão e o arroz, que é metionina e lisina junto. Você juntou os dois, formou uma proteína de alto valor biológico. Inclusive, abrindo um parênteses, eu lembro... vendo o pessoal da musculação comentando, teve um influenciador da musculação falou o seguinte, olha, você gasta dinheiro com suplemento, você gasta dinheiro com isso, com aquilo, para ter uma carga proteica. Aí você vai ver o pedreiro, ganha pouco, às vezes não come a quantidade de nutrientes que você come, mas está lá, arroz, feijão, uma carninha, um franguinho, e desenvolve um músculo, melhor que muita gente, mais força, às vezes não é aquele músculo grande, mas ele é forte, e às vezes tem até mais saúde. É um músculo enxuto. É um músculo enxuto. É um músculo enxuto de proteína de verdade. Proteína entendeu? De verdade, né? Então, realmente, o arroz com feijão, ele faz o trabalho dele. São as coisas simples que na verdade, fazem um bom trabalho no nosso organismo. Não precisa ser caro. Se alimentar bem não custa caro. Se você fizer um carrinho de compra direcionado, como eu estou falando, não vai ficar caro. Coloca o arroz, coloca o feijão, coloca a verdura, coloca os legumes. E começa a verificar o que de fato você não come hoje na tua alimentação e começa a inserir de forma devagar. Eu não gosto de abobrinha. Coloca uma abobrinha nas tuas compras, coloca só uma e começa a inserir devagarinho na tua alimentação. Isso vai ajudar, entendeu? Vai fazer o teu cardápio ficar diferente. Coloca no teu prato. Quando você faz essas escolhas bem feitas lá no supermercado, isso já ajuda muito. Mas eu adoro pão, eu amo pão. Ok, você não vai, se você está tão ligado ao pão, você não vai conseguir tirar ele do dia para a noite. Mas coloca uma macaxeira para comer ela cozida no café da manhã uma vez por semana. Coloca o flocão. O flocão de milho, ele é considerado um alimento integral. Uma excelente fonte de alimento integral. E é o quê? De baixo custo, gente. O pacote de flocão, R$2, R$2,50 no máximo. E olha, quantas vezes você não pode se alimentar dele? Não é verdade? Então é você começar a fazer essas pequenas trocas no dia a dia. Entendeu? Eu como 2 pães, ok, diminui então para 1. Coloca uma proteína, um ovo ali dentro, já vai ajudar significativamente. Escolhe uma gordura de boa qualidade, isso ajuda também. Eu já tive paciente adolescente que deu certo. Você já viu lá dando sugestão também? Ele come 3 pães, põe um pão, mas coloca um ovo ali dentro. Teve um que deu certo. Deu feedback, doutor, ele começou a comer melhor. Ele está comendo mais lá o pão com ovo, ele comia 5 pães, foi para 2 pães com ovo. Tá bom, reduzimos um pouquinho. Agora, com o tempo, a gente vai ajustando aí, vamos acrescentar uma fruta nesse café da manhã. Né? Então, assim, a gente teve uma resposta muito boa com esse menino. E aí tem cuidado com os embutidos. O que os embutidos traz? Gordura. Muito sal. Muito sal, e não é uma gordura de boa qualidade. Ali, na maioria dos embutidos, você tem inserido ali corantes, conservantes. Então, dá preferência para aquele queijo, mas se você vai comer queijo, come um queijo mais regional. Dá preferência para o ovo, que é excelente, não tem um conservante, não tem um corante. Aprende a preparar ele de formas diferentes. A escolha
para a qualidade de vida, para não ter diabetes. Começa aí, nas compras. Nas compras. Tem que ficar atento às Interessante você ter compras. falado, porque os embutidos têm um conservante. Muito. E o conservante... E corante. E corante. O conservante, ele é um antibiótico, porque ele é justamente para, o nome já está dizendo, para conservar aquele alimento. E é um tipo de antibiótico que ele vai ser agressivo para a nossa flora intestinal. E é interessante como a flora intestinal ela é importante para a regulação do organismo, até da imunidade. Então, às vezes você pega uma criança que é o tempo todo doente, bora ajustar essa alimentação, né? Bora ver aí, tirar mais esse embutido, né? Aquela salsicha, a calabresa, aquela carne que vem em lata, né? A conserva, né? Que o pessoal chama também. Só em você retirar o que está te causando dano, já tem uma melhora surpreendente da saúde. Tira o que está causando dano, como o doutor está falando. É os embutidos, é a gordura de má qualidade. Precisa usar tanta gordura mesmo? Eu preciso dessa gordura aqui presente? Entendeu? É fazer as escolhas certas. E aí as pessoas têm aquela noção de queijo, de presunto, disso, daquilo. Não, é coisa simples. Vai para o dia a dia. É um ovo, é uma macaxeira, é um cuscuz, é coisas do dia a dia. Ah, e tapioca? Pode, mas sabe o que você pode fazer muito legal na tapioca? Quando você for fazer a tua tapioca é um alimento legal, que ele não tem conservante, não tem as mesmas coisas que hoje. A maioria dos pães que tem, nós temos um agravante nos pães, que eles têm química, é usado um melhorador, que acaba sendo uma espécie de química que insere ali nesse produto, modifica já o pão, tem um glúten. Mas se você fizer uma tapioca livre de nada, só ela também vai ter alto índice glicêmico. Mas o que você pode fazer? Agrega um punhadinho de aveia na massa da tapioca. Pouquinho. Já vai segurar o pico glicêmico, já vai tornar ela mais saudável. É bom, boa dica essa. Acho que eu vou fazer lá em casa. É bem legal. Ah, doutor, e de gordura? Compra um coco seco, bate ele, separa a fibra umedecida e joga na tapioca. Não precisa colocar margarina, que não é bom para a saúde. Não precisa exagerar com manteiga. Você vai estar usando uma excelente fonte de gordura com fibra. Aí agora a tapioca se tornou interessante. E o azeite português, azeite de oliva na salada, vale a pena? Vale a pena. A gente tem que ter cuidado na hora de comprar o azeite. A gente sabe que tem muitas empresas hoje aí fabricando azeite que não é de boa qualidade. Então, verdade. Como é que você vai escolher o teu azeite? Primeiro, escolhe um azeite prensado a frio. Esse é o melhor azeite. Vai lá para a porcentagem de 0,5% de acidez. Escolhe esse. Você vai estar agora com azeite bem escolhido. Verifica a cor do vidro. É transparente? Não é legal. Ele já perdeu. Tem que ser um vidro que seja de coloração escura para poder manter os nutrientes. Eu aprendi a escolher azeite com o meu sogro. O meu sogro é português. E a minha esposa foi me ensinando também. Então, ó, assim que se escolhe. Então, já era. Isso já aconteceu de eu ir num restaurante, olha isso, um restaurante caro, e o azeite a gente percebeu que era de péssima qualidade. Meu Deus, isso aqui tá caro, mas esse azeite assim, isso não vale o preço disso aqui. E ainda tem que ter cuidado, porque se você não lê os rótulos direitinho do produto, tem azeite que é misturado. Sim, a minha esposa chamou muita atenção, já olha, cuidado aqui, ó. Óleo de soja, com outros tipos de óleo, que é ruim, né? Isso. Então assim, doutora, mas eu não tenho dinheiro para comprar azeite. Não tem problema, pega aquele coco que eu te falei seco e faz o azeite de coco em casa. Ah, mas óleo de coco é caro, mas se tu fizer em casa, eles ficam baratinho. Compra ele, bate no liquidificador com água quente, joga de novo lá, espreme ele. Não vai ser o frio, porque o frio é mais difícil, mas você já tem um óleo de qualidade, com certeza. E tem muitos benefícios o óleo de coco, né? Muito. Aí você começa, em vez de usar margarina, usa o óleo de coco que você fez. Usa a fibra de coco que você Uma dica para os homens, até para calvície, tá? Até para calvície. E ainda pode usar o azeite de abacate, que também é muito fácil de fazer. Você aquece o abacate em temperatura baixa, ele vai liberar a gordura e você tem óleo de abacate. Ômega 9. Ele tem umas gorduras muito boas, né? Eu costumo acrescentar o abacate no meu café da manhã, né? E realmente traz benefícios, traz saciedade. Traz saciedade. Né? Há muitos benefícios, inclusive para hoje em dia, na população masculina, é um dos alimentos que ajuda no aumento da testosterona também, né? Então, cada vez mais a testosterona do homem ficando baixa nos últimos anos, então ele mantém lá, ajuda. Ele auxilia. Isso, como tem as gorduras boas, ajuda na produção de testosterona. Então, assim, na verdade, se a gente for analisar, a gente tem
alimentos de forma infinita, bons, de baixo custo. Ah, mas alimento é caro. Não é caro. Sabe qual é a fruta que é caro? O alimento, o legume que é caro é aquele que vem de fora. Mas se você usar o que está sendo produzido no seu estado, aí ele vai ser com um custo bem menor. Ah, eu quero comer um morango. Nós não produzimos morango. Morango vai ser caro. Mas se você disser para mim, eu quero comer um tucumã, tucumã vai ser barato. E olha a fonte de gordura do tucumã, ela é fantástica. Né? Eu quero comer um açaí, nós estamos na região do açaí, gordura de qualidade. Ah, eu quero comer manga, nós temos no estado, eu quero comer. Então você tem que ver a fruta da época, primeiro ver a fruta da época. Ela vai se tornar mais barata e ela vai ter mais nutrientes, porque ela é da época. Então, isso vai tornar a tua alimentação mais acessível, ela vai tornar a tua alimentação melhor. E a alimentação da época é interessante, que eu lembro de um cardiologista nas redes sociais, ele fala muito isso, coma as frutas da época, até para evitar doenças cardíacas. Inclusive, já citou diabetes lá no canal dele, Cardio DF, se não estou enganado o nome do canal. Mas muito bom, ele dá essa dica também, coma as frutas da sua região, principalmente da época, né? Então, assim, doutor, se você for analisar, fizemos a lista de compras, já sabemos o que ajuda na alimentação. Pode pesquisar mais? Pode. A gente tem infinitas de informação, né, na internet hoje. Mas é o básico, é comer o que está pronto. É comer os alimentos sem estar processados. É comer o alimento, como o senhor falou, como Deus deu. Como Deus deu. Se fizer isso, não vai ter erro. Não vai ter erro. E qual a importância da atividade física para evitar, já que a gente falou bastante de alimentação, mas a gente também tem a atividade física para controle desse diabetes. Quais seriam as melhores atividades? Existe isso, melhor atividade? Não existe? Porque, na verdade, o ser humano não foi feito para ficar parado, né? Atividade física, eu acho que a atividade física sempre é bom. Né? A gente tem uma tendência a não fazer. Aí a gente dá desculpa que estou cansado, que estou isso, que estou aquilo e acaba não fazendo. Mas sim, a atividade física ela é excelente. Ela otimiza esse transporte da glicose para dentro da célula. Otimiza de forma significativa sem usar a insulina como nós usamos normalmente na alimentação. Então você tem uma otimização da entrada da glicose para dentro da célula através da atividade física. E ainda tem a ativação do gasto energético. Isso é muito bom. Com relação à atividade física, um dos órgãos, vamos assim falar, do corpo humano que trabalha muito nessa questão da glicose são os músculos. Então a musculação é uma das atividades que mais ajudam, né, nessa regulação da glicose no organismo. Né, tem pessoas pré-diabéticas, até diabéticos que tiveram boas respostas, ajustando a alimentação com a atividade física. Pode contar a sua experiência com relação a pacientes que você já teve, que você já conseguiu controlar a diabetes, a glicemia, por meio da mudança alimentar e também posteriormente a orientação da atividade física? Eu poderia falar de pacientes, mas eu vou falar de mim mesma. A minha família toda ela tem diabetes, minhas irmãs todas têm diabetes, todas. Então, geneticamente, eu tenho uma predisposição a diabetes, geneticamente. Mas a minha alimentação é diferente das minhas irmãs e eu faço atividade física diária. Então, isso faz toda a diferença. Eu não tenho diabetes, minha glicose é bem controlada. Mas por quê? Por causa da atividade física e de uma alimentação mais saudável. Mas sim, eu tive pacientes que tinham 400, 300, 500 de glicose. E chegavam assim com muitos problemas já fisiológicos por conta dessa glicose aumentada. E a gente fez um plano alimentar, nós fizemos um plano alimentar, um plano sustentável, porque não adianta fazer um plano que não seja sustentável, tem que ver o que cada um pode manter, e aí você trabalhar a sua realidade. E ele trabalhou a parte, lógico, acompanhado por um médico, direitinho, a parte de educação física dele, né? E o resultado, assim, foi fantástico. Nós trouxemos a glicose dele de 400 para 150 e depois para 99, 98, por aí, 100 no máximo. Nossa. Tudo através de atividade física e alimentação e sem medicamento. Olha aí. Então, é possível sim. É possível. Tem pessoas que precisam do medicamento, e aí a gente tem um acompanhamento médico. Mas se você fizer um bom trabalho de atividade física e um bom plano alimentar ali, e quando eu falo de bom plano alimentar, não é coisas caras, tá? Eu quero deixar isso. São as escolhas do dia a dia, né? São pequenas escolhas, como a lista de compra que a gente falou lá atrás, as escolhas do tipo de gordura, o tipo de carboidrato, isso funciona muito bem e a gente já conseguiu trazer vários pacientes para essa normalidade sem medicamento. Nossa, que bom. E isso vai de encontro com o que está sendo falado muito hoje em dia na parte da endocrinologia, diabetes.
dos últimos artigos que eu tenho lido é mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Sempre mudança de hábitos. Né? Eu tenho um hábito muito bom que eu faço depois do café da manhã, do almoço e da janta. Uma caminhadinha de 10 minutos. De manhã é mais fácil fazer isso depois do café da manhã, porque eu sou o cara que faz o café da manhã lá em casa para todo mundo. Acordo cedo, preparo o café da manhã, que é para minha esposa pegar os meninos e já vai para o trabalho. E eu faço isso. Então eu caminho porque eu estou o tempo todo indo para um lado para o outro. Depois do almoço, estou lá no Kaique, termino, dou uma caminhadinha, ou dentro do consultório ou lá fora, e da janta também. Tá certo? Eu faço isso e tem me ajudado bastante. Tem que criar o hábito, porque de fato nós temos a tendência de não fazer atividade física. Por vários motivos. A gente chega cansado, estressado, aí acaba deixando por último e acaba não fazendo. Mas realmente a atividade física para controle da diabetes ela é de suma importância. Não tem como abrir mão disso. Tá certo. Nós precisamos dela. Precisamos. Bom, e este foi o segundo bloco. E no próximo bloco falaremos mais, principalmente sobre como prevenir diabetes por meio da alimentação, começando na infância. Até mais. E agora, voltando para o último bloco, vamos falar sobre prevenção por meio da alimentação, começando na infância. Infância, né? Infância é muito interessante a infância, porque é lá que os hábitos se formam, desde cedo, né? Então, se você de fato trabalhar a criança desde a infância com bons hábitos, você vai ter um resultado fantástico. Qual é o nosso maior problema? É que as famílias, de forma geral, não têm bons hábitos. E querem que as crianças tenham bons hábitos. É difícil. Aí fica difícil. Meu filho vai me ver, ele vai me copiar. Aí, não, eu não vou conseguir fazer esse meu filho comer bem, né? Exatamente. Então, assim, como é que a gente começa a trabalhar os hábitos da criança? E isso serve para o adulto, mas vamos pensar aqui na criança. Começa primeiro pelo ambiente. Onde essa criança está se alimentando? E quando eu falo da criança, isso reflete no adulto. Onde a criança toma o café da manhã, onde ela faz as refeições dela, o almoço, o jantar, o lanche. É numa sala, na frente de uma TV? É olhando o celular? Entendeu? Então isso faz toda a diferença. Eu digo que o nosso cérebro, ele tem um dispositivo da saciedade, que ele vai ser ativado conforme você vai se alimentando. É como, de uma forma simplificada, é como se eu tivesse 4 botãozinhos. Começa a comer, ativo o primeiro, aí depois ativo o 2. Continuo comendo, ativo o 3, continuo comendo, ativo o 4. Quando chega no 4, o teu cérebro ele vai avisar, chega, você já está satisfeito, não precisa mais comer. Porém, isso só acontece se você estiver olhando para o que você come. E quando você está sentado num ambiente que tem distração, que tem bate-papo, que tem conversa, que tem uma TV ligada, que tem um celular, você não está vendo o que você come. A criança não vai estar olhando por que ela come. E aí ela come, e ela repete, ela come, ela repete, e ela não consegue ativar esse botão da saciedade, porque ela não conseguiu fixar, ver o que de fato ela estava comendo. Isso faz uma diferença enorme. Lá em casa, minha esposa é a chata. Ela fala bem assim, né? Não quero celular na mesa, não quero videogame e desliga essa TV. Né? Na mesa, e é verdade. Os meninos comem direitinho. Caçula às vezes não quer comer tudo, mas ele come, né? Então, assim, a gente não tem problema também com repetição. Geralmente eles já ficam saciados. Você nem sabia disso, mas vocês já fazem isso. E por que não tem repetição? Porque você está vendo o que está comendo, você está mandando informação para o teu cérebro na hora certa e ele vai ativar o botão da saciedade. Você vai dizer, chega, não preciso mais. É coisa boa, né? É natural do ser humano. Porém, hoje, com as distrações, com a TV, com o filme, desenho ligado, alguém falando, você não consegue ver o que você está comendo. E aí você repete depois. Não ativou o dispositivo da saciedade. Por isso que eu digo, o ambiente, ele faz toda a diferença. Vou tomar café da manhã? Eu vou tomar café da manhã. E onde eu vou tomar café da manhã? Na sala? No quarto? Não. Eu vou tomar na mesa. Eu vou sentar na mesa, eu vou arrumar minha mesinha de forma... precisa ser uma mesa exuberante. Não, uma mesa de forma simples, vou colocar meu café da manhã ali e eu vou olhar para o que eu estou comendo. E não vou ficar batendo papo, não vou ficar olhando o celular e não vou ficar vendo TV. Então, isso já faz uma diferença enorme. Então, a criança precisa ser trabalhada aí, se ela começa ali. A outra questão é justamente isso. O que meu papai e minha mamãe comem? Porque a criança vai copiar isso. Você fica... Às vezes a gente vê os pais dizendo, esse menino está comendo demais, ele está engordando, não sei o quê. Aí você olha para o pai está obeso, você olha para a mãe está obesa. E por que eles estão obesos? Com certeza são pelos hábitos alimentares. Então, o que a criança vê os pais comendo? Onde ela vê os pais comendo, ela vai copiar isso. Então, começa no ambiente. Depois vai
os hábitos dos pais. Os pais têm que ter bons hábitos alimentares. Não adianta ele querer bons hábitos alimentares nos filhos se eles próprios não têm os bons hábitos alimentares. É fazer as modificações a nível família. E aí vai começar a ver resultado. Então, começou no ambiente, colocou a criança num ambiente correto ali, de casa, de família, de lugar, sem TV, sem distrações, já começa os hábitos ali. Depois são nas escolhas desses alimentos. A criança, ela não escolhe o que vai comprar. Você dá a chave do carro para a criança ir lá no supermercado, cartão de crédito, ela comprar o que ela quer? Não. Quem compra somos nós. Se nós vamos encher nossa geladeira de doces, de refrigerante, é isso que a criança vai comer. Entendeu? É isso que ela vai ter. Ah, mas minha filha não gosta de fruta. Se você começar a colocar fruta no prato dela, começar a colocar legumes, ela vai rejeitar a primeira, a segunda, a 10ª, a 20ª, mas vai chegar uma hora que ela vai provar. E ela vai começar a acostumar com a presença desse alimento. Isso também é para os adultos, são os hábitos que ele vai ter que mudar junto com a criança. Coloca no prato. Não gosto, coloca no prato. Não gosto, coloca no prato. Você vai fazer isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, depois você vai ver que vai modificar. Mas se você encher a tua geladeira de produtos que têm alto teor de sódio, doce, a criança vai acostumar com isso. Até porque a gente tem nas papilas linguais a sensibilidade do doce, do salgado. E quanto mais se come doce, quanto mais se come sal, mais você vai querer depois, porque você vai perdendo essa sensibilidade. E o que está acontecendo hoje? Está começando na infância. Essa perca dessa sensibilidade nas papilas linguais está começando na criança, na infância. Então, já vai crescendo já com essa perda, e aí vai comer cada vez mais doce, cada vez mais salgado. Então, os hábitos começam nas escolhas do ambiente, vai para as compras, como a gente falou lá atrás, o que eu estou colocando na minha geladeira? Se você colocar doce, você certamente vai comer doce, não tem jeito. Não. Gente, vou colocar pudim, vou colocar torta e fruta. Você acha que você vai abrir a geladeira e vai para a fruta? Não vai. Você vai para a torta, você vai para o pudim. Mais bonito. Você quer isso. Melhor. Entendeu? Então, não deixa essas coisas na tua geladeira. Deixa a criança abrir a geladeira e ver a fruta. Isso. Eu lá em casa costumo, falei já, esconder as guloseimas. Não estou dizendo que eu não compro, eu compro. Tá lá. Mas está escondido. Os meus filhos passam do lado dela na cozinha e não veem, porque está escondido. Porque se eu deixar, realmente, eles vão querer comer. Eles vão querer pegar, eles vão ficar tentados. Quando eu deixo ali as frutas e tudo mais, tranquilo. O meu caçula tem o hábito de ficar comendo tomate puro. Pega lá, tomate e tá comendo. Quando não tem guloseima, até o mais velho vai comer fruta. Pega uma banana, algumas uvinhas, né? De vez em quando uma maçã. Tá lá, tô tentando manter os hábitos. É interessante que você falou, é que quando eu era criança eu era muito chato para comer comida, principalmente salada. Meus pais foram aos poucos. Ele gosta de arroz e feijão, vai comer arroz e feijão, vamos colocar uma carne assim. Ele vai começando a comer. Aí eles depois passaram para salada. Aí aos poucos veio tomate, veio o alface. Hoje em dia, eu estranho quando não tenho salada na minha comida. Eu olho assim, já aconteceu de eu ir para o trabalho, não tinha salada, tá, não vou levar, vou preparar uma coisa aqui, mas eu vou comer isso aqui. Chega, eu fico comendo lá, meu Deus, cadê minha salada? Eu já desenvolvi o hábito. Meus filhos também já desenvolveram o hábito. Eles sabem que tem que comer a salada na comida. Uma coisa muito interessante do hábito da criança, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um trabalho, uma rede escolar um tempo atrás, que quando eu entrei nessa rede escolar para prestar uma consultoria do cardápio, havia um consumo muito alto de açúcar. Era mais ou menos aí 25, 30 gramas por criança ali naquela refeição, naquela merenda escolar. Eu disse, isso é um absurdo. Eu tirei de 30, eu desci para 20, depois para 15, e depois para 10 gramas. E eu tive um problema muito grande com os pais, com as merendeiras e com todo mundo, porque aquilo era um absurdo, a criança ia rejeitar. Eu disse, não, vamos fazer e vamos apresentar para a criança. Hoje, as crianças da rede consomem uma média de 5 a 10 gramas por merenda escolar. Olha a diferença de 30 para 5 a 10. Estão reclamando? Não, eles comem porque o açúcar que era colocado não era por causa das crianças, eram por causa dos adultos, que já estavam tão acostumados. E esse é um problema nosso, como adultos. Às vezes a gente prova um determinado alimento, nossa, mas esse gosto não é tão bom. Mas a criança às vezes não tem esse costume que a gente já tem, que a gente já provou uma coisa mais, que tem um paladar melhor, digamos assim, que seja mais gostoso, mas a criança ainda não teve. E tem criança pequena que ainda está formando o paladar. Aí os pais vão... Né? Eu lembro, eu vi uma mãe comentando comigo,
na alimentação, doutor, comecei a dar comida, eu comprei até aquelas papinhazinhas que vem num potinho de vidro. Ai, doutor, provei aquilo, não tem gosto de sal, não tem gosto de nada. Eu digo, mas é porque é feito para criança. Tudo bem que é um industrializado, mas a criança ainda não tem essa noção. A criança não tem. Então, se você até for fazer a comida dela, até expliquei para ela como fazer, você vai ver que o gosto não é como o que a gente está acostumado. Ela não tem esse hábito ainda. O problema é quando a gente começa a criar um mau hábito na criança. Se você não der o açúcar, ela não vai saber o que é o açúcar. Não vai. Entendeu? Não precisa, não tem necessidade, porque o próprio doce que já existe nas frutas já é suficiente. O problema é que os pais acham que tem que ter. Aí começa a inserir o açúcar, começa a inserir o doce e logo elas vão acostumar. Sim. Muito rápido. Por que que a criança, quando está no peito, você começa a dar uma fórmula, ela não quer mais o peito? Por quê? Porque a fórmula ela tem um doce que o peito não tem, Sim, com certeza, justamente. né? Então ela tem um sabor que o peito não tem. Então logo ela vai para o outro e ela não vai querer mais o peito. Assim, se você começar a colocar guloseimas doce na criança, ela não vai querer mais a fruta. Né? Então é trabalhar a apresentação também, é fazer as escolhas certas, as compras corretas e trabalhar a apresentação. Coloca a criança na mesa e, minha criança não come alface. Corta as alfaces em tirinha, coloca o bife ali com uma carinha, faz o cabelinho com alface, faz as orelhinhas com tomate, coloca o narizinho com a cenoura. E ali eu tenho um bichinho, agora vai tornar mais atrativo. É a comida dos girafas. Entendeu? É o que nós temos que fazer em casa, vai tornar mais atrativo, né? Vai dar o suquinho num copinho mais bonitinho. Tudo isso influencia na escolha da criança, nos hábitos. Mas no final sempre vai ser a nossa conduta que vai influenciar da criança. Vai. Aí ela tem que, se você quer que sua filha coma frutas, verduras e legumes, ela tem que ver que você come frutas, verduras e legumes. Senão não vai rolar, não vai mudar os hábitos. Mas se mudar, sim. E aí trabalha essas questões com as crianças, sabe? Deixa ela participar de vez em quando do preparo da salada, da alimentação no final de semana, junta com teus filhos, leva para a mesa e deixa ele preparar alguma coisa. Você vai ver o quanto vai ser prazeroso e quanto ele vai se envolver e vai querer comer o que ele preparou. O meu mais velho, ele já sabe fazer a comida dele. Se eu deixar, ele prepara um bife no ponto melhor do que eu. Ele faz certinho, ele corta bem a salada, ele vai e puxa o caçula. E a gente começou a fazer isso. Desde cedo. Isso no final de semana, você falou ainda agora. Chega no final de semana ou durante a semana, se a gente está em casa numa folga, vamos fazer. Eles aprendem e sentem prazer. Né? E como são crianças, eles vão querer comer besteira também. A gente tem um momento da besteira. Tem um momento que vai comer aquilo que ele gosta mais. Mas a maioria das vezes a gente procura estar lá com eles, ensinando-os a comer bem. E outra coisa, como foi falado no início, eles vão comer o que a gente come e é importante a criança estar na mesa, né, com a família. Aquele momento com a família do almoço, né, a gente vê como é interessante. A gente vê na Bíblia como o céu é comparado com um banquete, né? Você tem ceia, você tem alusões a um banquete. Você vê no Antigo Testamento sempre um banquete. E um banquete sempre tem o quê? Pessoas reunidas, comendo e conversando. Então, eu vejo assim um momento da alimentação, como é importante a família estar unida nesse momento. Coisa dos antigos, né? A alimentação ela é muito interessante, a questão de comer junto, porque ela traz vínculos. Sim. Você não senta à mesa com quem você não tem vínculo, observe. Você vai para um restaurante, mas você só vai sentar próximo de uma pessoa que você tem vínculo para comer com ela. Então, a alimentação, ela traz esse vínculo com nossos filhos, com a criança, o dia a dia. A importância de você estar junto, comendo junto com ela. Mostrando para ela o que é bom. E ensinar para a criança, entendeu? Você não vai obrigar, você vai ensinar o que faz bem e o que não faz bem. E ela vai tomando essas decisões junto com você. E você vai conduzindo essa criança a isso. Né, nas escolhas, no que pode, no que não pode, e ela vai crescendo e vai modificando os hábitos dela em cima disso. Então isso é de extrema importância, fazer as escolhas certas, manter a geladeira com os alimentos certos, manter próximo o que é bom. Pois é, não. Deixa para uma vez deixa para uma vez na semana. Isso. E aí você vai fazer as escolhas e vai fazer as escolhas certas, e ainda no final de semana dá uma preferência para os mais saudáveis. Vou dar um exemplo. Minha filha quer comer um salgadinho. Que tal se você fizesse uma pipoca? Não é mais saudável a pipoca? Um excelente alimento. Né? Pouco sal e pouquíssima gordura. Para a criança, em vez de dar um salgadinho daquele chito, industrializado, que tem corante, que tem conservante,
Dá uma pipoca. Vai lá ensinar, vai para a cozinha com ela fazer pipoca. Olha que maravilha. É uma boa escolha. Eu dou até uma dica para os pais aqui. Faz a noite do cinema em casa. É bom, desliga as luzes, faz aquela pipoquinha em casa, sai mais barato e estamos divertindo. Se alimentar bem, se divertir, muitas vezes não sai caro. O problema é que a gente procura outras coisas. A gente quer ir para o McDonald's, né? Quer ir... Às vezes a criança nem quer tanto isso, a gente é o adulto que quer. A gente quer. Né? A criança, se for preparar na cozinha rotina junto com ela, para ela vai ser muito mais festivo, vai ser muito mais prazeroso para ela aprender essas coisas. Faz uma torta mais saudável, faz um bolinho mais saudável, com menos açúcar, mais fruta. Se você fizer um bolinho de banana com cacau, misturar tudo ali e levar ao forno, você vai ver que sem açúcar, nem precisa do açúcar, e a criança vai achar excelente. Achei interessante. Lembrei aqui de um caso, uma conhecida. Vai formando os hábitos dela. Uma senhora, nova até, já com filho assim, adulto. Ela preocupada, falando assim, olha, o meu filho infartou. Olha sempre a cara dela, nova, né? Cheinha também. Infartou? Mas como foi isso? Ele é bem gordinho, tem péssimos hábitos alimentares. Qual a idade dele? Aí que eu quase caí para trás. 22 anos. Ela falou, ele pesa... eu não lembro o peso, mas era bem pesado. Eu vim cá, mas como é que são os hábitos alimentares dele? Ele toma refrigerante todos os dias. Eu vim cá, começou quando isso? Olha, desde cedo. Desde cedo. Mas peraí. Como é que são os hábitos na sua casa? A gente come x-salada todas as noites com refrigerante. Eu fiquei, mas x-salada toda noite? Mas tem salada, tem uma carne, tem um pão de... Olha, não é bem assim a coisa, né? Aquela carne do hambúrguer vem cheia de aditivo, cheia de gordura, cheia de açúcar, né? Porque tem uma salada e o nome é x-salada que vai ser saudável. Outros vocês colocam refrigerante, que é açúcar demais, sal demais. Ela, tem sal demais, né? Porque ele também tem pressão alta. Jesus amado. 22 anos? Né? Então, olha como é importante a gente criar bons hábitos para evitar problemas. E como a gente falou, diabetes. Diabetes é uma doença que te destrói. E vem aos poucos, e vai acabando com a sua vida devagar. É bastante complicado. Eu fico preocupado quando vejo famílias com péssimos hábitos achando que não, isso é normal. Quando ele estiver na casa dele, ele decide o que ele vai comer. Meu Deus, ele não vai decidir, ele vai continuar com os mesmos hábitos. E até pior. E só dando um abre parênteses para voltar lá no início que eu falei do ambiente das crianças, a mastigação. Muito importante. Muito importante. As crianças, as pessoas já não mastigam mais, elas engolem. Engolem. Né? Correria. E você ensinar a criança a mastigar de forma correta. Na verdade, o que vai acionar aquele botãozinho lá, aquele último da saciedade, é justamente o olhar e a mastigação. A própria mastigação vai acionar o dispositivo junto com o que você está vendo. O problema é que as pessoas não mastigam mais, só engolem. Correria. Então nunca vai acionar o dispositivo da saciedade. Isso é muito importante a gente ensinar para as crianças a mastigarem. E refrigerante zero? Tem alguma coisa? Refrigerante zero é pior que o outro, né? Eita! E aí, o que eu tenho no refrigerante zero? O que a indústria fez? A indústria disse assim, eu vou tirar o açúcar, certo? Mas eu tenho que manter o sabor. Claro. E o que eu vou usar para manter o sabor? Eu vou usar sal. Isso é um truque da indústria alimentícia. Ela sempre usa o sódio para compensar a ausência do doce. Ela apura, ela joga um adoçante, e o adoçante tem alto teor de sódio. Olha aí. Pode observar. Se você verificar lá no refrigerante e verificar o quantitativo de sódio, é alto teor de sódio, muito sódio. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai escolher. E aí tem muita química também, tudo isso para compensar. Nenhum é bom, mas aí tem muita química lá. Muita química, né? E aí, doutora, o que eu faço com essa criança que já está acostumada com refrigerante? Mudança de hábito. Mudança de hábito, mas eu vou te dar uma dica bem legal. Compra uma água mineral com gás, faz um concentrado de frutazinha ali, de um suquinho concentrado, vou te dar um exemplo, o maracujá ele é uma fruta que deixa um suco bem forte, faz um concentradozinho ali, bem forte o maracujá, deixa no fundo do copo, mistura com gelo ali, e joga, e coloca só um pouquinho de mel, só um pouquinho, para ter um pouquinho de doce. Ou melado de cana, que é até mais barato. Sim. Mas a senhora disse que eu disse que todos os dois vão subir a glicose, mas entre o açúcar e o melado de cana, eu prefiro o melado, porque ele não tem a química. Coloca um pouquinho ali, com gelo, e joga água mineral com gás e mistura.
Coisa boa. Vai dar uma sensação de refrigerante. Porque se você tirar o gás do refrigerante, o que é que resta? Um Fica xarope só açúcar, horrível. é horrível. Não, e um xarope com gosto Aham. ruim, você não vai tomar. Mas e aí você vai fazendo essas trocas. Gente, para quem já está acostumado, é troca. Se a criança não tem um hábito, não dê. Não dê. Isso. Mas se já existe, é você fazer pequenas trocas. Tá certo. E aí um dia dá o suquinho, um dia dá o suquinho com água mineral com gás. E também vai tirando isso, não vai deixando não. São só apenas momentos de troca. Ah, meu filho come muito sanduíche, como é que eu vou mudar esse hábito? Não tem problema. Faz uma carninha moída, saudável. Pronto. E faz ela ali grelhada. E faz um sanduíchezinho. De preferência, faz um pãozinho caseiro. Tem um monte de pão caseiro que pode ser feito. Receitas práticas. Que na não vai internet. levar a mesma química que tem lá no pão da padaria, né? Que dá para você fazer essa alternância com a criança e fazer alguma coisa em casa mais caseira. E assim ela vai mudando os hábitos. Você vai perceber que daqui a um tempo os hábitos da criança foi mudado. Doutora, considerações finais. Alguma informação a mais para o nosso público? Considerações finais a família é de extrema importância nesse processo de controle da diabetes, porque se você tem uma criança com diabetes, se você tem um adulto, alguém com diabetes, e tem que melhorar a alimentação dele, se a família toda não mudar, fica muito difícil para essa pessoa. Então, eu digo que é uma mudança da família, do processo familiar. E que mudança sempre vale a pena. Vai trazer saúde. É isso. É verdade. Bom, e já chegamos ao final do Vida Plena, falando sobre diabetes e hábitos alimentares, com a doutora Divani Tavares. Até a próxima. Ufa.